Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai pegar um exercício extra sobre coordenadas absolutas e incrementais para que a gente desenvolva mais esses nossos conceitos, né, utilizando essas duas coordenadas, tanto absolutas quanto incrementais. Então eu vou mostrar aqui na tela para vocês outro desenho técnico, outra peça que a gente vai resolver ele, né, definindo as coordenadas tanto absolutas quanto incrementais. Então a gente dá para perceber aqui que é uma peça diferente dos exercícios anteriores que a gente fez. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você entenda o que são coordenadas absolutas e o que são coordenadas incrementais. Lembrando que esse aqui é um exercício extra para a gente praticar o que a gente vem aprendendo. Então, ó, qual é a ideia? Primeiro ponto, sempre definição do zero peça. E depois, a partir da definição desse zero peça, a gente vai definir pontos de interesse do contorno da peça, em que esses pontos serão onde a ferramenta ela vai passar para, no final das contas, dar a forma que eu quero a partir desse desenho que eu recebo. Então, a gente tem que pensar assim, alguém desenha para a gente, projeta a peça, a gente recebe esse desenho, analisa e aí a gente define as estratégias que a gente vai utilizar para realizar a fabricação. A ideia principal é essa desses vídeos. Então a gente recebeu esse desenho, né? Ele tem um diâmetro maior de 80 milímetros e o comprimento total é de 80 e as demais cotas elas servem para a gente determinar o contorno da peça. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a definição do zero peça, certo? Eu vou colocar, eu como operador, vou escolher o zero peça bem aqui nessa face, ó. Certo? O meu zero peça vai estar posicionado aqui. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer a definição desse zero peça na prática, né, utilizando um torno CNC. Então, se você ainda não viu, recomendo que você veja, porque nele você vai entender como é que a gente faz a definição desse zero peça. E agora, o que é que eu vou fazer? Com o zero peça definido, eu vou definir os meus pontos de interesse, onde a ferramenta, obviamente, ela deve passar para dar a forma final da peça. Eu vou definir alguns pontos aqui. O primeiro, ele vai estar coincidindo aqui com o zero peça, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A. Eu tenho um ponto mais aqui acima, ó, antes de fazer o chanfro, que eu vou chamar de ponto B. Aqui eu tenho outro ponto fazendo o chanfro, que eu vou chamar de ponto C. Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Esse aqui seria o zero peça coincidindo com o ponto A. Depois eu tenho um ponto B e um ponto C. Entre o ponto C e o ponto B, eu tenho justamente o chanfro. Beleza? A partir do ponto C, depois nós temos o ponto D, ó. Esse aqui é um ponto de interesse, por quê? Porque ele está antes do arco. O arco que eu estou me referindo está justamente entre os pontos E e D, né? Então eu tenho um arco aqui, é interessante que eu defina pontos aí de contorno para que eu determine as coordenadas desses dois pontos. Depois do ponto E, eu tenho um ponto F, justamente aqui, ó. Sempre que eu tenho mudança de diâmetro ou mudança de comprimento, é interessante que eu defina um ponto específico. Então, depois do E, tem um F. Aí aqui, ó, eu sei que eu tenho um arredondamento. Então, eu vou colocar, ó, um ponto G aqui. Aqui em cima eu tenho o final do arredondamento. Então, tem um ponto H. E para terminar, aqui, ó, eu vou definir um ponto I. Esses são pontos de interesse da minha peça. Felipe, por que você não fez esse ponto aqui, ó, para fazer esse arredondamento também? Eu vou deixar esse ponto mais para frente quando a gente estiver na programação, porque aí a ideia é que o bedame ele faça esse arredondamento. Então, não se preocupe que isso não é complicado. Vai ser mais fácil de vocês entenderem esse ponto quando a gente chegar na parte de programação. Então, para a gente aqui, a definição desses pontos como um exercício, né, inicial, ele está de bom tamanho. Então, não se preocupem com esse ponto a mais aí depois do I. Bom, então vamos lá. Definido esses pontos de contorno de interesse, eu vou fazer uma tabelinha que vai definir os pontos e aí valores de x e valores de z, assim como a gente vem fazendo no exercício passado. Então, ó, eu tenho aqui o ponto A, tenho o ponto B, tenho um ponto C, D,
E, F, G, H e o ponto I. Beleza. Vou fazer uma tabelinha aqui para a gente definir os pontos de X e depois Z. Então, esse aqui seria a coluna referente aos valores de diâmetro, X, e essa outra coluna aqui seria referente aos valores de comprimento, Z. Lembrando que a gente está tratando agora de coordenadas absolutas. Então, vamos lá. Olhando aqui para o desenho, o ponto A, eu tenho quais coordenadas em relação a X e Z, comparando, né, com minha origem, que é o zero peça. Lembrando que a origem, ela está definida aqui, né? Então, eu tenho um eixo aqui para cima, que são os valores de X positivos, e para a direita, os valores de Z positivos. Não vou desenhar aqui na imagem para ela não ficar tão carregada, mas lembrando dos exercícios anteriores, a gente sabe que minha origem aqui, vou escrever aqui pelo menos o zero, para lembrar que aqui é minha origem. E aí a gente vai definir as coordenadas dos pontos em relação à minha origem. O ponto A, tenho certeza que vocês lembram, ele está em cima da origem. Então, X vale 0 e Z também vale 0, beleza? Em relação ao ponto B, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó. E eu sei, ó, que essa cota aqui, o diâmetro C, ele está me indicando que é 24 milímetros de diâmetro. Para chegar no ponto B, eu tenho esse chanfro aqui de 1,5, ó. 1,5 com um ângulo de 45. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente resolveu exercícios assim. Se o tamanho do chanfro é 1,5 e o ângulo é 45, significa dizer, ó, que essa lateral aqui vale 1,5 e essa lateral aqui também vale 1,5. Eu tenho um triângulo retângulo bem aqui nesse ponto. Lembrando que é uma peça de revolução. Então, ó, eu tenho esse mesmo triângulo aqui embaixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer os 24, que é o meu total, menos 1,5 daqui de cima, que é justamente essa lateral aqui, ó, 1,5 milímetros. E menos 1,5 milímetros também. Lembrando que o que eu tenho em cima, eu tenho lá embaixo por se tratar de uma peça de revolução. Então, seria 24 menos 1,5 menos 1,5. Então, 24 menos 1,5 menos 1,5 dá justamente o tamanho de 21 milímetros. Seria 24 menos 3 milímetros. Então, o diâmetro do ponto B vale 21 milímetros. Em relação a Z, o que é que eu tenho? Como ele está verticalmente, né, na mesma posição da minha origem, eu não tenho variação de Z. Então, o ponto B, ele tem um Z de 0. Continuando. Em relação ao ponto C, eu já tinha comentado, né, com vocês, que o desenho ele já me fornece direto esse valor do diâmetro, que corresponde a 24 milímetros. Então, ó, direto de cara do desenho, C é 24. E qual é o valor de Z? Lembrando, ó, que se eu afirmei que essa altura aqui vertical vale 1,5, por se tratar de um ângulo de 45 graus, então aqui também vale 1,5, ó, 1,5. Como eu estou caminhando da direita para a esquerda, esse valor de 1,5 ele é negativo. Então aqui, ó, eu teria um Z de menos 1,5 milímetros. Eu estou colocando ponto, pessoal, porque é o seguinte, quando a gente vai escrever o código, a gente não utiliza vírgula, utiliza ponto. Quando a gente vai falar de valores de décimo de milímetro. Então, já estou acostumando aí vocês, né? A gente sempre esquecer da vírgula e utilizar o ponto. Fechado? O ponto D, o que é que eu tenho? O diâmetro do ponto D não mudou em relação ao ponto C. Então, ele vale 24 milímetros também. Então, o ponto D é 24, mas o valor de Z vai mudar. Ele vai para quanto? Se a gente observar nessa imagem, o que é que eu tenho? Ele me deu, ó, a medida de 40 daqui até o ponto E. Mas se ele, a gente está tratando do ponto D. Desse ponto aqui de origem até o ponto E, eu tenho 40. Mas, ó, esse ponto aqui seria o centro dessa circunferência que contém, ó, o arco ED. Por isso que eu comentei em relação ao ponto E. E quanto é que é o valor do raio? É justamente, ó, o que está lá embaixo. Esse valor de R10 aqui, ó. Então, se isso aqui vale 10 milímetros, eu posso afirmar que esse comprimento até o ponto D vale 10. E esse comprimento aqui até o ponto E também vale 10. Felipe, por que esse
reboliço todo, né? Porque eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó. Para chegar no ponto D, ó, eu vou andar 40 para cá, depois vou subtrair 10. Vai ser quanto? Vai ser 30, né? O valor dele. Mas lembrando, ó, que como eu estou à esquerda do zero peça, esse valor de Z aqui vai ser menos 30 milímetros. Essa parte aqui, digamos assim, com o raio, a gente sempre tem que fazer essas continhas para determinar, né, os valores de comprimentos, tá? Então, continuando. O que é que eu tenho em relação ao ponto E? Se a gente observar, ó, o ponto E, ele já me forneceu o valor do diâmetro, direto do desenho, que é 44. Então, o ponto E, 44 milímetros de diâmetro. E em relação a Z, ele também já me forneceu, que seria menos 40. Vocês estão percebendo que os valores de Z, todos são negativos, porque sempre esses valores de Z dos pontos em questão, eles estão à esquerda do zero peça. Como ele está à esquerda, eles vão ser sempre negativos. Em relação ao ponto F, ele já me forneceu diretamente também, ó. Eu tenho um diâmetro de 50 milímetros. E o Z do ponto F já me forneceu também, ó. Vale 55. Lembrando que esse valor é um valor negativo. Então, menos 55 milímetros. Em relação ao ponto G, a gente vai meio que fazer a continha novamente, considerando o valor do arredondamento entre os pontos H e G. Então, vamos lá. O que é que eu tenho em relação ao ponto G? Eu tenho o seguinte, ó. Vou até dar um zoom. Já, ó, adiantando, o raio de arredondamento dessa lateral aqui é 3 milímetros. Consequentemente, entre H e G também vai valer 3 milímetros. Vou dar um zoom aqui agora. O que é que isso significa dizer, ó? E esse arredondamento aqui, ó, se eu fosse continuar e fazer a circunferência correspondente, essa circunferência teria um centro de raio daqui para cá. Fazer melhor. Vou diminuir aqui a espessura do lápis, já que a gente está com zoom, para eu visualizar melhor. Então eu tenho um centro aqui. A distância, ó, daqui para cá é justamente o raio do centro até a extremidade, né? Isso aqui também vale o raio. Tudo isso aqui vale 3 milímetros. Por que você está fazendo isso, Felipe? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor de 80, que é o diâmetro do ponto H, e subtrair 3 daqui de cima, ó, e 3 daqui de baixo. Então vai ser quem? Vai ser 80 menos 6. 80 menos 6 vai dar justamente um diâmetro de 74 milímetros. E em relação a Z, o que é que a gente tem? O Z do ponto G é igual ao do ponto F, ó. Eles estão na mesma linha vertical, que é fornecido diretamente pelo desenho, e corresponde ao valor de menos 55. Então, menos 55 milímetros também. Em relação a H, o que é que a gente tem? O diâmetro eu tiro direto do desenho, que vale 80. Então, o diâmetro do ponto H é 80. E aí, o que é que eu vou fazer agora, ó? Eu sei que a distância Z lá da origem até o ponto G vale 55. Mas eu ainda estou caminhando, ó, justamente esse valor do raio aqui para chegar no ponto H, que vale 3. Então, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer menos 55 mais menos 3. Então, seria menos 58. Para chegar lá da origem até o Z do ponto H, eu preciso andar para a esquerda 58 milímetros. E quanto é que vale o diâmetro do ponto I? O diâmetro do ponto I já foi fornecido também, direto no desenho, e vale 80 milímetros. Então, o diâmetro do ponto I vale 80. E quanto é que vale o valor de Z? Já vou colocar o valor o sinal de menos aqui, né? Todos os valores são negativos. Eu sei que o comprimento total da peça vale 80 milímetros. Mas o ponto I ele não está no comprimento final, ele está um pouquinho mais à direita. Não está desenhado aqui na peça, mas esse raio aqui vale também 3 milímetros, certo? Então não está desenhado, mas já adiantando para vocês. Então seria os menos 80 para a esquerda, mais 3 para a direita. Então seria menos 77 milímetros para chegar lá da origem até o ponto I. Então, bem simples, pessoal. Essa é a forma com que a gente faz a definição das coordenadas absolutas desse desenho, utilizando esses pontos aí em questão. Fechado?
Bom, continuando, vamos agora fazer as coordenadas incrementais, beleza? Eu vou apagar aqui essa tabelinha e aí a gente vai fazer uma nova tabelinha para as coordenadas incrementais. Beleza, tabela apagada, vamos lá. Nas coordenadas incrementais, só para lembrar para vocês, a gente sempre vai considerar eu partindo de onde eu estou para onde eu vou. Quando eu chegar nesse local, eu sempre vou pensar assim, de onde eu estou para onde eu vou, e assim sucessivamente. Então a gente vai utilizar os mesmos pontos aqui. Aí, o seguinte, a gente vai começar fazendo de A para B e assim sucessivamente. De B para C, C para D. Por quê? Porque quando a gente está tratando de coordenadas incrementais, é sempre de onde eu estou para onde eu vou. Então, de D para E para F, F para G, G para H e terminando H para I. E aí, ó, eu vou simplesmente informar para a máquina quanto é que eu estou variando tanto o diâmetro quanto o comprimento. Então, ó, de A para B, eu vou ter um valor de X e vou ter um valor de Z também. Então, vamos lá, fazer aqui a tabelinha. Esse aqui são os valores de X e, por último, os valores de Z. Eu vou considerar o seguinte, ó, que a minha ferramenta ela já está no ponto A. Eu tinha comentado no vídeo anterior que geralmente as coordenadas incrementais a gente não utiliza ela durante todo o programa, a gente só utiliza em um trecho porque em muitas das vezes ela nos auxilia, né, bem mais do que as coordenadas absolutas. Então a gente vai considerar que a ferramenta ela já está no ponto A e aí a gente vai definir as coordenadas incrementais a partir desse ponto A. Ou seja, a ferramenta está lá na posição absoluta, no ponto x0, z0. E aí eu ativei a utilização das coordenadas incrementais no meu turno. Isso é possível, Felipe? É possível sim. Eu posso uma hora estar utilizando coordenadas absolutas, depois vou para incrementais, depois volto para absolutas, depois vou para incrementais novamente. Isso não tem problema, beleza? Então, voltando, eu tenho a minha ferramenta no ponto A em x0, z0. A partir daí eu vou utilizar as coordenadas incrementais. Essa é a ideia. Então vamos lá. Do ponto A para o ponto B, o que é que aconteceu com o diâmetro? Ele aumentou quanto? Ele aumentou de 0 até 21, conforme a gente tinha definido anteriormente. Então, ó, x de A para B vale 21. E Z mudou alguma coisa? Não. Esse Z é 0. Então, em relação às coordenadas incrementais, de A para B, eu tenho x variando 21 e Z nada, 0. De B para C, o que foi que aconteceu? Eu aumentei o diâmetro em 3 e meu Z ele caminhou menos 1,5 milímetros. Lembrando que é sempre de onde eu estou para onde eu vou. Vamos continuar. De C para D, houve variação no diâmetro? Não. Então, aqui é 0. Em relação a Z, qual foi a variação do ponto C para o ponto D? Eu sei que meu ponto D, em coordenadas absolutas, ele tem 30 milímetros de diâmetro. Desculpe, 30 milímetros de comprimento. Se eu pegar esses 30 e subtrair 1,5, que foi justamente a variação, o que é que eu tenho? Eu tenho menos 28,5 do valor de Z. Continuando, de D para E, o que é que houve de variação de diâmetro? Eu estava com 24 e fui para 44, que é justamente esse valor aqui. Então, eu aumentei quanto? Eu aumentei 20 milímetros de diâmetro. E qual é a diferença em Z entre os pontos D e E? É justamente o valor do raio, ó, que vale menos 10 milímetros. E aí, continuando, de E para F, o que foi que aconteceu? Eu tenho uma pequena mudança no diâmetro e também tenho uma pequena mudança no valor de Z. O diâmetro do ponto E, ele é 44 e foi para o ponto F, que é um valor de 50. Então, em X, eu aumentei 6. E em Z, quanto é que foi que eu caminhei? Eu sei que o comprimento, ó, do ponto E, lá da origem, vale 40. Mas para chegar no ponto F, lá da origem, eu preciso caminhar 55. Então, eu preciso fazer só quem? 55 menos 40 vai dar menos 15 milímetros. Preciso caminhar menos 15 para chegar do ponto E até o ponto F. De F para G, houve uma mudança no diâmetro.
Sim, de quanto? Eu estou em 50, que é o meu ponto F, e preciso chegar no ponto G, que é 74, não é isso? Isso, 74. Então eu preciso aumentar 24 no diâmetro e não mudo nada no valor de Z. Ou seja, a ferramenta vai se movimentar de F para G somente na vertical. De G para H, o que é que eu tenho de mudança de diâmetro? Eu tenho uma diferença de 74 para 80, então são 6 milímetros a diferença. E o valor de Z é justamente o valor do raio. Ó. Como eu estou caminhando para a esquerda, seria menos 3 milímetros. Então, o Z de G para H, menos 3 milímetros. E de H para I, em relação ao diâmetro, eu não tenho variação, porque ambos estão no diâmetro de 80 milímetros. E para finalizar, o valor de Z de H para I vai ser quem? Eu sei que para chegar em I eu tenho que ir até menos 77 e para chegar em até H eu tenho que ir até menos 58. Então 77 menos 58 eu preciso caminhar menos 19 milímetros. Então, aqui a gente finaliza essa parte de coordenadas incrementais. A gente viu esse exercício extra aí como forma de reforço para a gente entender esses valores de coordenadas, certo? Espero que ele tenha ajudado vocês a entender cada vez mais as coordenadas absolutas e as incrementais. E assim a gente consiga ir para a parte de programação, em que a gente vai utilizar essas coordenadas, né, durante o nosso curso de CNC. Então, pessoal, depois dessa série de vídeos onde a gente fez vários exercícios sobre coordenadas absolutas e incrementais, inclusive um vídeo definindo, né, como é que eu defino na prática, utilizando um torno CNC, o zero peça, eu vou deixar esse link aqui ao lado para que você veja o primeiro exercício que a gente vai fazer sobre programação CNC.